16.03.2026, estamos no 5º ano e no dia 21, desde o início da invasão total. Sejam bem-vindos, eu os cumprimento para o relatório de situação. No relatório de hoje, vamos analisar os planos da ofensiva russa para a primavera de 2026 e ataques de ambos os lados, além de mudanças territoriais. Eu diria que é um tema bastante amplo, então vamos começar logo. Com o início da nova temporada de ofensiva, já é possível perceber um quadro claro do planejamento russo ao longo da linha de frente. Enquanto muitas análises focam em combates isolados ou setores específicos da frente, em nível operacional surge um padrão muito mais estruturado. A Rússia atualmente atua em toda a linha de frente com 5 grupos de exércitos e um grupo de segurança no norte. Esse grupo do norte é menos usado em grandes ofensivas e atua principalmente em incursões na fronteira, ataques de perturbação e engajamento das forças ucranianas. O objetivo é fixar as reservas ucranianas no norte e impedir sua transferência para reações decisivas. A verdadeira ofensiva é conduzida pelos 5 grupos de exército ao longo da frente principal. Embora esses grupos estejam organizados e operem formalmente de forma independente, ao longo das operações, precisarão atuar cada vez mais de forma coordenada para aproveitar as brechas operacionais. O principal objetivo estratégico da campanha russa de 2026 é, acima de tudo, a cidade de Kramatorsk, que está localizada aqui. As condições para operações maiores contra essa cidade já estão amplamente estabelecidas. Kramatorsk, junto com Sloviansk, forma o núcleo da estrutura de defesa ucraniana no norte de Donbass. A perda dessas cidades desestabilizaria toda a frente ucraniana na região. Um objetivo secundário é Porizhia, no sul. Esse eixo foi parcialmente perturbado por contra-operações ucranianas, mudando a dinâmica do setor e obrigando a Rússia a ajustar seu planejamento. O Grupo de Exército Sul lidera a principal força de ataque na ofensiva. Espera-se que ela realize a maior parte dos ataques frontais diretos e, consequentemente, sofra as maiores perdas. Seus maiores obstáculos atualmente continuam sendo as cidades de Konstantinivka e Chassivja. Ambas ainda formam uma linha de defesa crucial que bloqueia o acesso direto à região de Kramatorsk. Enquanto essas posições não forem tomadas, um avanço maior para o norte continuará fortemente limitado. Paralelamente, o Grupo de Exército Centro está direcionando suas forças para o norte. Portanto, um cenário possível, mas pouco favorável, estaria em destaque. Avanço ao longo do eixo Dobropilja-Balvinkovo. Depois que a Rússia garantiu Pokrovsk, esse local pode agora ser usado como um ponto logístico e operacional, a partir do qual outras ofensivas podem ser coordenadas. O Grupo de Exército Oeste enfrenta tarefa especialmente difícil. Para realmente exercer pressão sobre Slaviansk e o norte, eles também precisam atravessar um rio. Travessias de rio assim são militarmente complexas e muito arriscadas. Conheço a pequena travessia de rio na frente oriental, onde batalhões inteiros se perderam. Isso foi só uma pequena travessia. Imagine para um grupo de exércitos, numa dimensão muito maior. Como objetivo intermediário, considera-se primeiro tomar as elevações ao sul de Sviatorisk, o que exige operações preparatórias. Para o Grupo de Exército Centro e Oeste, uma condição importante é o chamado isolamento da frente. Grandes partes da frente, que não estão diretamente envolvidas na ofensiva principal, precisam ser mantidas estáveis para que as forças ucranianas não possam iniciar nenhum contra-ataque. Linhas de rios e obstáculos naturais do terreno desempenham um papel importante nisso, pois permitem setores de defesa relativamente estáveis. Há um desenvolvimento estratégico interessante na região de Kupiansk e Siversk. A Rússia parece, no momento, priorizar deliberadamente Siversk, enquanto aceita parcialmente a pressão ucraniana na região de Kupiansk. Essa abordagem indica uma decisão estratégica consciente. A estabilidade em um setor menos decisivo está sendo sacrificada para obter vantagens operacionais em uma área importante da linha de frente. Enquanto isso, muitos indícios apontam que a Rússia não está planejando uma grande ofensiva espetacular única em 2026, como pretendia nos últimos anos, mas sim uma operação em várias etapas, na qual vários grupos de exércitos exercerão pressão simultaneamente e tentarão romper em algum setor. O objetivo principal continua sendo a região em torno de Kramatorsk-Kupjansk, cuja queda seria fundamental para a estrutura de defesa ucraniana no Donbass.
Com o final do longo inverno e o início do período da primavera, muitas expectativas militares estão voltadas justamente para uma grande operação nessa região. Desdobramentos na linha de frente indicam que os combates vão se concentrar mais nesse trecho. Há meses ocorrem operações ofensivas em Sivers, vistas como combates preliminares para uma ofensiva maior. Nesse trecho, as forças russas obtiveram os primeiros ganhos territoriais limitados rumo a Sloviansk. Ao mesmo tempo, eles continuam tentando pressionar as linhas de defesa ucranianas e criar as condições para avanços futuros. Os ataques atuais são, na verdade, preparação para ofensivas futuras. No setor sul, a situação ainda é difícil para a Rússia. Kostiantynivka segue como obstáculo central. Até agora, as forças russas não conseguiram entrar permanentemente na cidade, nem ameaçar seriamente as rotas logísticas de abastecimento da guarnição ucraniana, mesmo que isso seja sempre muito propagandeado nos canais russos. Enquanto houver essas linhas de conexão, a cidade seguirá como parte estável da defesa ucraniana. Isso indica que estão seguros por hora, a menos que os russos alterem muito sua ofensiva aqui. Os próximos meses podem definir se a Rússia conseguirá criar condições para uma operação maior contra Sloviansk e Kramatorsk. Ao mesmo tempo, é esperado que ações ofensivas continuem em outros setores. Isso é especialmente provável, principalmente em partes da região de Orikhiv, na República Federal, na região de Pokrovsk, ao longo do eixo Oskil, e basicamente em todos os lugares onde se pode fixar bem as forças ucranianas ou estender as reservas operacionais. Na região de Nikiforovka, unidades do 3º Exército Russo, especialmente a 85, a Brigada de Fuzileiros Motorizados, tentam há várias semanas romper a defesa ucraniana. Os ataques ocorrem na linha de contato entre o 11º Corpo, comandado pelo general Sitchenko, e o Grupo Tático Solidar, sob o comando do general Bratishko. O objetivo imediato dos ataques russos é duplo. Por um lado, pretende-se romper as defesas ucranianas ao longo do rio. Por outro lado, as forças ucranianas tentam se defender contra ataques russos, que ocorrem principalmente ao sul da região da elevação 207. Essas posições são mantidas pelas unidades da 10ª. A Brigada de Assalto de Montanha ocupa posição tática-chave no terreno, analisada em relatórios anteriores. Após vários dias de combates intensos, as forças russas conseguiram até agora apenas avanços táticos limitados. A 85ª Brigada conseguiu estabelecer uma cabeça de ponte ao sul do rio, com cerca de 1 quilômetro de profundidade e 3 quilômetros de largura. Ela inclui a localidade de Fedorivka, Drusha e uma pequena área de floresta na borda sul, aproximadamente entre as colinas 229 e 236, que foram marcadas em vermelho aqui. Como resultado do avanço, uma companhia do 1º Batalhão Mecanizado da 30ª Ucraniana teve que, Brigada Mecanizada, que defende esse setor da linha de frente, abandonar sua posição e recuar para as faixas de floresta ao longo da estrada M3, que é a via de ligação entre Bakhmut e Slaviansk, só para vocês saberem aproximadamente onde estamos. A nova linha de defesa está na região da elevação 236, que deve ser o próximo alvo dos grupos de assalto russos, pois é um ponto de observação e posição avançada importante. No entanto, os ataques russos em direção a Raia Oleksandrivka foram significativamente desacelerados nas últimas 2 semanas, e contra-ataques ucranianos na região da elevação 229 em direção ao centro foram realizados pelas unidades da 30ª Brigada Mecanizada, assim como ações ofensivas do 8º Batalhão da 10ª. A Brigada de Assalto de Montanha conseguiu deter o avanço russo da elevação 220 em direção a Lvivka. Devido às contramedidas, as forças ucranianas repeliram parcialmente unidades russas perto de Lvivka. O fator decisivo é que os ucranianos ainda controlam as posições elevadas na região. Isso inclui especialmente as elevações 220, 229 e 207 que estão localizadas nessa região, e no topo das quais há uma base ucraniana bastante bem fortificada, mesmo que atualmente não esteja claro se ela ainda está ocupada de forma permanente. Por essas elevações, passa uma linha de defesa ucraniana improvisada, com valas antitanque, dentes de dragão e outras fortificações.
Essas instalações limitam muito a movimentação dos grupos russos de reconhecimento e sabotagem, dificultando avanços na região. No geral, a situação na região permanece estável, mas bastante disputada. A Rússia conseguiu estabelecer uma cabeça de ponte limitada ao sul do rio, mas o controle ucraniano sobre as elevações e fortificações ao redor tem impedido até agora uma expansão do avanço. A disputa pelas posições elevadas na estrada M3 deve ser central para o futuro desse trecho da frente nas próximas semanas, e continuarei mantendo vocês informados. Durante a noite, drones atingiram um depósito de óleo em Labinsk, região de Krasnodar, na Rússia. Relatos apontam que a instalação foi atacada. Até o momento, não há detalhes sobre possíveis danos ou sobre a causa do impacto. A cidade fica no sul da Rússia e pertence a uma região onde há várias instalações de energia e combustível logisticamente importantes, que são extremamente relevantes tanto para o mercado local quanto para o abastecimento civil e também desempenham um papel na infraestrutura militar. Não foram divulgadas mais informações oficiais sobre os danos ou o andamento do ataque. Canais russos relatam atualmente um grande ataque de drones a Moscou neste ano, que aparentemente já dura mais de 24 horas. Segundo dados oficiais, 105 drones foram abatidos até agora. Devido aos ataques contínuos, vários aeroportos na região de Moscou também foram temporariamente restringidos ou fechados para garantir a segurança do tráfego aéreo civil. Fontes russas informam que mais drones se aproximam e a defesa antiaérea segue ativa. A notícia indica, é claro, que os ataques não devem ocorrer em uma única onda, mas sim em rodadas sucessivas de ataques, para aumentar a pressão sobre a defesa antiaérea. E o que vemos aqui também é uma imagem muito icônica. Aqui vemos uma unidade de defesa antiaérea do lado russo, ao fundo um prédio muito icônico. Todos vocês sabem do que se trata. E sim, pode-se fazer piada sobre isso, claro, mas também sabemos que os russos construíram aqui um cinturão de defesa antiaérea muito grande ao redor da cidade, ou seja, ao redor da capital Moscou. Formado por sistemas Panzers, Umburg e outras defesas antiaéreas, essas pequenas tropas móveis são muito eficazes contra drones. Não se desperdiçam grandes mísseis ou mísseis caros nesse caso. Também não se desperdiçam grandes capacidades. E você tem uma unidade bastante móvel que pode atingir os alvos com, digamos, um gasto de munição relativamente barato, especialmente quando são poucos drones. Como sabemos, os ucranianos não querem mais atacar Moscou com drones no futuro, mas sim com mísseis balísticos. Principalmente o FP-7 ou o FP-9 seriam considerados para isso. Segundo os ucranianos, isso também deve ser dito. Relatos do Defense Express indicam que Kiev foi alvo pela primeira vez de um drone Landsat, supostamente com controle assistido por IA. De acordo com isso, drones caíram perto de um monumento na Praça Maidan. O incidente chama a atenção, pois até então os drones Landsat atacavam apenas veículos, artilharia ou radares, sempre sob controle de um operador. Uma operação contra alvos no interior, especialmente na capital ucraniana, pode indicar que a Rússia possivelmente está tentando expandir o papel desses sistemas. E a Landsat não é um drone ruim, é realmente um bom drone. Eu ainda não consegui dizer uma palavra ruim sobre ele. Já que ela, apesar de não ser improvisada, já está em operação há bastante tempo. Mesmo assim, ela faz parte, eu diria, de um drone muito potente, se você olhar o preço e o desempenho. O drone também deveria atingir o monumento, mas aparentemente não causou grandes danos, principalmente a pessoas. Ainda não há detalhes sobre possíveis impactos ou prejuízos. Se confirmado que era baseada em IA, como dizem os ucranianos, isso mostraria avanço do sistema. Essas tecnologias permitem que drones identifiquem ou alcancem alvos autonomamente, mesmo sem conexão. Isso pode ter ocorrido aqui. Imagine que os russos treinaram exatamente esse alvo para o drone, e o drone conseguiu identificá-lo sozinho durante o voo e também atacá-lo. Os ucranianos divulgaram que o alvo foi atingido, confirmando aos russos que conseguiram acertar o objetivo sem precisar controlar o drone diretamente. Isso será interessante para o futuro, pois esses drones seriam mais resistentes a contramedidas eletrônicas. Blogueiro militar russo relata novas medidas das Forças Armadas para controlar a comunicação dos soldados. Segundo ele, as unidades foram orientadas a não usar mais o Telegram. Também vimos propostas de lei sobre isso e certas exigências, mas eles devem usar a plataforma estatal controlada Maxis,
que é monitorada pelo Serviço de Inteligência Interna russo, o FSB. E não é só monitorado o que as pessoas enviam umas para as outras ou umas das outras, mas também já é monitorado tudo o que se digita no teclado. O Max deve funcionar assim como outros aplicativos. Isso significa que, se ele continuar rodando em segundo plano, o FSB também pode ver, por exemplo, o que você digita no WhatsApp ou em outras plataformas de mídia social, ou, de modo geral, no celular. O blogueiro relatou que a polícia militar era orientada a inspecionar celulares dos soldados para garantir que o Telegram não estivesse instalado ou em uso. Os motivos por trás disso provavelmente são que o Telegram continua desempenhando um papel importante na comunicação não oficial, vazamentos e críticas dentro do cenário militar russo. É de lá que obtenho quase todas as informações do lado russo. O blogueiro diz que soldados flagrados com Telegram no celular enfrentarão punições severas. Na postagem, ele afirma que os afetados seriam enviados para ataques de assalto muito perigosos, que na prática seriam missões suicidas. Se essas ameaças realmente são cumpridas, ou se isso acontece sistematicamente ao longo de toda a linha de frente, é claro que não dá para verificar de forma independente. Mas, porém, os relatos refletem uma tendência das Forças Armadas russas de controlar mais o fluxo de informações e restringir canais não oficiais, especialmente o Telegram. Mas a mídia russa também relata que, por exemplo, uma universidade em Moscou anunciou que vai negar os diplomas aos estudantes pelo portal online do governo, caso eles não queiram instalar o aplicativo Max, controlado pelo Estado. O Max é considerado uma plataforma de comunicação. Ela está sob vigilância do FSB e deve ser cada vez mais usada como alternativa ao Telegram. Os estudantes foram informados que o acesso a serviços online do governo, como emissão de documentos de conclusão, dependerá da instalação desse aplicativo. E quem não instalar o aplicativo simplesmente não recebe o diploma e, portanto, não conclui o curso. A medida, portanto, faz parte de uma tendência muito mais ampla que agora não afeta apenas os soldados na linha de frente, mas também os próprios cidadãos russos. E tudo isso é vendido sob um determinado pretexto. E a Rússia quer mostrar que pretende conectar órgãos, instituições e usuários em um único ecossistema, para que possam se comunicar mais facilmente, para que os processos burocráticos funcionem de forma mais simples, para que os dados estejam imediatamente disponíveis em um determinado armazenamento, que você possa enviar e receber dados sem precisar escanear ou reenviar, com tudo armazenado localmente. Na teoria, isso parece ótimo. Isso também faz sentido logicamente. É melhor do que ter 10 aplicativos diferentes ou precisar criar 10 contas diferentes quando tudo está centralizado. Mas quando tudo isso é controlado pelo governo e principalmente pelo SFSB, aí fica bem complicado, principalmente se o aplicativo também pode escutar os usuários. E eu acho, nesse contexto sempre muito interessante, essa é a minha opinião pessoal. Nesse caso, porque nos debates políticos, por exemplo na Alemanha, sempre dizem que aqui não existe liberdade de expressão, porque as pessoas aqui confundem liberdade de expressão com impunidade, enquanto a Rússia é citada como exemplo oposto, porque lá supostamente seria muito mais livre, porque lá você pode dizer o que quiser e tudo mais. Mas os casos mostram, como sempre, exatamente o contrário. Na Rússia, ferramentas digitais são cada vez mais recomendadas e, em alguns casos, quase obrigatórias, sendo essenciais para acessar serviços do governo. Agradeço aos assinantes, membros, Grupo das Algas e, em especial, ao Tenente-Coronel Renek, da Rádio Mayrhofer. Inscrevam-se, curtam e comentem. Até o próximo relatório.